Bom dia! Dando continuidade aos nossos devocionais no livro de Romanos, hoje no capítulo 11, o remanescente de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante a Baal. Isso está no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. E aqui Paulo cita o livro de Salmos e Isaías. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Deus, ele não rejeitou o seu povo. Paulo, sendo judeu, ele prova que Deus não abandonou Israel. A incredulidade de muitos judeus só abriu caminho para os gentios, mas isso foi um meio de oportunidade para a salvação chegar a todos. Mas esse não era o fim de Israel, né? E foi assim que Deus também, né? Aqui Paulo citou a passagem lá de 1 Reis, onde Deus reservou 7.000 homens que não adoraram a Baal nos dias de Elias. Deus, ele sempre mantém um grupo pequeno e fiel. Esse grupo pequeno e fiel é o remanescente. Será que hoje nós podemos nos ver nesse grupo pequeno de remanescente que permanece fiel? E esse remanescente crê pela graça. Nós cremos através da graça. A salvação deste remanescente não é por obras, mas é pela graça, que é um favor imerecido. É algo que nós não merecíamos, mas Deus, por sua bondade e sua infinita misericórdia, escolheu nos salvar pela graça. A graça também é um poder capacitador de Deus. É um poder que nos capacita a não pecar, a não desagradar ao Senhor, mas nos dá a oportunidade de arrependimento de pecados para viver uma vida conforme a vontade de Deus. A graça nos capacita a ficar firmes com Jesus, a ficar firmes com o Senhor. E esse espírito de atordoamento, a qual Paulo cita aqui, né, onde foi falado, foi citado, né, o livro de Isaías, fala sobre aquele que perde a sensibilidade espiritual para discernir as coisas de Deus, não é capaz de enxergar nem mesmo a verdade. E não é assim nos dias de hoje? Quantas pessoas, né, às vezes ouvem o evangelho, ouvem a palavra, e infelizmente, né, fazem uma escolha de não, eu não quero, e não são capazes de enxergar a verdade. Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então Jesus, ele é a verdade. Essa é a verdade. Não existe meia verdade, existe uma verdade absoluta. E até que a gente conheça a verdade absoluta, nós vamos ficar no engano. E o Senhor, ele nos dá a oportunidade de conhecer a verdade através da palavra.
É por isso que nós fazemos os devocionais, para que a palavra ela possa alcançar mais e mais corações, os olhos espirituais possam ser abertos, vejam, entendam a verdade, tenham conhecimento e entreguem as vidas para Jesus, entreguem suas vidas para o Senhor. E o que nós já citamos, né, que está no livro de Salmos, Isaías, essa referência, né, que Paulo fez, e os que não estavam enxertados na oliveira original, que era Israel, agora têm a oportunidade de fazer parte do povo de Deus, de um povo escolhido, dos eleitos. Como nós lemos no verso 7, né, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Eu e você, nós somos eleitos de Deus, escolhidos de Deus, para esse tempo, para essa nação, para essa geração. Nós somos escolhidos para viver a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Não é um privilégio só nosso, mas é um privilégio daquele que tem os seus olhos espirituais abertos. Que nós possamos ser escolhidos, possamos estar em posição, né, nesse lugar de povo escolhido, de povo eleito de Deus. E assim sermos canais de bênção para que outros venham conhecer a palavra, para que outros venham estar neste lugar de eleitos e escolhidos de Deus, porque assim é a vontade do Senhor, que nós possamos nos render a Ele, em nome de Jesus, e fazer parte desse remanescente, desse grupo fiel, firme, que fica firme na rocha com Jesus. Amém?